Excelentíssimo senhor, senador Paulo Davi, autor da iniciativa dessa sessão e que, por muita honra nossa, está presidindo. Excelência Reverendíssima, D. Frei Leonardo, Bispo de Brasília, secretário executivo da campanha da Fraternidade, Reverendíssimo Padre Luiz Carlos Dias, senhoras e senhores, eu diria, Frei Leonardo, que a minha passagem pela política já se estende por 6 décadas. O meu tempo, desde quando fui vereador na minha terra natal, Caxias do Sul, é o mesmo nas campanhas da Fraternidade. A campanha e eu somos assim fraternos há 60 anos. Gêmeos da ação, na oração, na pregação. Porque durante todo esse mesmo tempo, a fraternidade tem sido o principal trajetório do meu caminho político. É que, para mim, a fraternidade deveria ser o outro nome da política. Deveria ser, por que não? Aliás, fraternidade devia ser o mesmo nome da vida humana em todos os seus aspectos. Na política, na sociologia, no direito, na economia, mas, infelizmente, não é bem assim. A vida humana e o ser humano, na sua essência, têm sido cada vez mais banalizados em seu nome. Do que eu chamaria de ter desumano que distorce a economia, fere o direito, submete a sociologia e mancha a política. O meu entristecer ao longo dessas 6 décadas, eu tenho repetido que a campanha da fraternidade vem em boa hora. E repito todos os anos, vem em boa hora. Mas não consigo acrescentar. Até que hora? Até que dia? Até que tempo? O que me alegra é a tenacidade dos justos, dos fraternos, dos democratas, dos verdadeiros seres humanos que, apesar da aridez do deserto, onde semeiam a fraternidade entre os povos, ainda acreditam na fertilidade da humanidade na sua plenitude. Daí que as campanhas que se intitulam da fraternidade são ainda muito mais pela fraternidade. Mais do que um louvor, uma súplica. Cá entre nós, meu querido secretário-geral da CNBB, nós vivemos um verdadeiro apartheid social, em termos mundiais falando. A campanha da fraternidade de 1995, essa questão foi muito claramente exposta. O tema era a fraternidade e os excluídos. São 2 os mundos sobre os quais sempre se fala, mas que para um deles pouco se faz. De um lado, aqueles do que têm. Sim, aqueles dos que têm. Do outro lado, onde por não terem, não são considerados nem mesmo seres humanos. Para que lado desse grupo que se ergue entre nós pregamos então a fraternidade? Como e para quê? Para que lado desse grupo pregamos a fraternidade? Não tenho elementos mais concretos para afirmar, mas as minhas andanças pelos 2 lados desse mundo
me deu uma firme sensação, querido bispo, de que o lado excluído pela economia, pelo direito, pela política, é mais fraterno, mais solidário, mais humano no verdadeiro sentido da expressão. Eu ouso dizer, de que quem tem menos divide mais. Divide o pouco que tem com os seus irmãos. Então, desse lado, excluído, é muito mais válido realizar uma campanha da fraternidade enquanto ato de louvor. Do outro lado, o dos chamados incluídos, estamos, me parece, ainda muito longe do louvável. Pratica-se a fraternidade, muitas vezes enquanto ato de expiação dos pecados na lavanderia das almas. Sim, lá na lavanderia das almas, e uma ação interior. Doa-se o que já está ocupado, o que já está ocupando lugar excessivo nas prateleiras materiais. Portanto, para esse lado, ainda se impõe uma campanha pela fraternidade. Não fraternidade, a fraternidade compensatória, aquela do que sobra, mas a fraternidade do que nos torna todos, sem exceção e sem divisão, a imagem e a semelhança de quem nos criou. Na homilia do Papa Francisco, do notável padre Papa Francisco, na sua primeira viagem pontifícia a Lampedusa, lá na Itália. Para mim, Lampedusa, símbolo geográfico da degradação humana, dos migrantes e imigrantes africanos que deixam suas vidas e deixam suas histórias para trás, em busca de uma rota de esperança, muitos deles mortos na travessia. Ele expôs com muita clareza a nossa postura separatista. Diz o Papa Francisco, aspas, a cultura do bem-estar, que nos leva a pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos dos outros, faz-nos viver como se fôssemos bolas de sabão. Essas são bonitas, mas não são nada. São pura ilusão do fútil, do provisório. Essa cultura do bem-estar leva à indiferença a respeito dos outros. Antes, leva à globalização da indiferença. Nesse mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamos-nos ao sofrimento do outro. Não nos diz respeito. Não nos interessa. Não é responsabilidade nossa. Fecha aspas. Na política, portanto, um ato como este, que tem como tema a fraternidade, não vem somente na hora certa, ou no dia certo, ou no tempo certo, vem no lugar certo, essa casa. A fraternidade, infelizmente, não tem sido outro nome da política no nosso tempo e no nosso lugar. Ao contrário. Para mim, o degrau superior da falta da fraternidade é a corrupção. Portanto, a campanha da fraternidade de 1996, com o tema fraternidade política, ainda não acabou. Porque na política, o tempo tem sido constante de quaresma. Sem liturgias de louvor à fraternidade. Que na política não se pode constituir em sinal de súplica. E por que na política não se suplica? Se exige. Da política não se espera uma dádiva, mas um direito. Não pode haver um muro nesses corredores, muito menos muros nesse plenário. A má política é a fila no hospital. A má política é o analfabetismo.
A má política é a falta de prática dos direitos, que leva à insegurança pessoal e à insegurança coletiva. Portanto, a má política pratica o que há de pior no tráfico humano. A má política não só transporta milhões de seres humanos para o outro lado do muro dos direitos fundamentais, como lhes caça o passaporte para a cidadania, mantendo-os reféns das dávidas, das ações compensatórias, reféns da omissão, reféns da frieza do coração. Vejamos o texto básico da campanha da fraternidade, nesse ano, no primeiro parágrafo da primeira parte. Abre aspas. O tráfico humano é um crime que atenta contra a dignidade da pessoa humana, já que explora o filho e a filha de Deus, limita suas liberdades, despreza sua honra, agride seu amor próprio, ameaça e subtrai sua vida, quer seja da mulher, da criança, do adolescente, do trabalhador ou da trabalhadora. Fecha aspas. Ora, o que mais atenta contra a dignidade da pessoa humana explora os filhos e filhas de Deus, limita liberdades, despreza a honra, agride o amor próprio, ameaça e subtrai vida, que a fome, a miséria, o desdém, a degradação humana, pela ausência dos direitos mais fundamentais, todos eles consagrados em leis, em códigos, na nossa Constituição. Leis, códigos e Constituição, que juramos honrar, que juramos cumprir aqui, no nosso país. Leis que foram sancionadas ou promulgadas em nome de Deus e da pátria. Portanto, não são lavradas nos códigos e nas constituições, mas na nossa Constituição e na Bíblia Sagrada, lá estão os direitos. Não teriam sido o tráfico humano, por exemplo, os grandes deslocamentos de brasileiros, cidadãos sem rosto, para terras prometidas com direitos supostos assegurados pela Amazônia, e que se tornaram verdadeiros escravos? Pior, deslocamento incentivado por governos, muitas vezes escudados por leis votadas aqui, nesse mesmo local, onde hoje celebramos a importância da fraternidade. O que dizer do tráfico humano ainda hoje na degradação do trabalho e, consequentemente, da vida humana nos grandes centros, por meio de falta de salário digno e dos direitos trabalhistas mais fundamentais. Ora, então essa cerimônia pode se limitar a esse dia e a essa hora. Nesse momento nós estamos louvando a campanha da fraternidade. Ponto. Mas o mais importante é que a essência dessa cerimônia permanece nesse local, ainda enquanto campanha pela fraternidade faz a sua parte. No dia em que pudermos louvar, devido à campanha da fraternidade, é porque nesse mesmo dia já não haverá mais a necessidade da campanha da fraternidade. Mas a campanha pela dignidade na política e na sociedade. Quem sabe, então, querido secretário-geral da CNBB, com o nosso exemplo, podemos modificar corações e mentes, no sentido de que o ser humano é mais importante, o ser humano é mais importante do que o ter humano. Que o ser humano que nos rodeia aqui ou no outro lado do mundo é fraterno no ser, no concorrente e no ter. Quem sabe, então, possam louvar a erradicação do trabalho escravo, da exploração do trabalho degradante, do tráfico para a exploração sexual, para a extração de órgãos, o tráfico de crianças e adolescentes, em todos os demais tipos de exploração do homem pelo homem. Males que jamais poderíamos imaginar ainda ocorreram no Brasil
e no mundo em pleno século XXI. Quem sabe também possamos imaginar um mundo sem fome. Hoje são mais de 1 bilhão de seres humanos como nós que padecem da falta de alimentos, embora tanto desperdício, fruto da opulência daqueles que têm o coração anestesiado. Os famintos são os traficantes para o lado de lá do muro da vergonha, sem rosto, sem dignidade, sem humanidade, sem solidariedade, sem fraternidade, com passaportes caçados, impedidos, portanto, de adestrar a verdadeira cidadania. São os descartados, na expressão do Papa Francisco. São os descartados, diz o senhor Papa Francisco. Quem sabe, então, possamos realizar uma sessão especial como essa, não pela fraternidade, mas verdadeiramente da fraternidade entre todos os povos, independente de credo, de raça, de gênero ou de qualquer outra natureza. Eu termino com uma oração, e nada mais apropriado que uma oração do Papa Francisco, aquele que embutiu em nós, desde a sua escolha, um olhar diferente sobre a nossa fé. A nossa esperança e a nossa certeza de que ainda é possível mudar consciências, sonhar com um mundo mais fraterno, mais solidário e mais humano. A minha oração é verdade, um pedido de perdão pela indiferença de muitos de nós, frente à degradação humana de tantos. Um pedido de perdão, quem sabe em nome dos que até aqui não se conscientizaram de que a má política pode ser a causa do tráfico humano, que escraviza tantos irmãos semelhantes a todos nós na criação, mas tão indiferentes, tão distintos na nossa indiferença. Disse o Papa, e eu digo com ele: acompanhe-me os ainda têm fé na boa política, aquela que poderá resgatar os reféns da nossa indiferença. Repito, acompanhe-me os ainda que têm fé na boa política, que poderá resgatar os reféns da nossa indiferença. Senhor, nessa liturgia, que é uma liturgia de penitência, pedimos perdão pela indiferença, por tantos irmãos e irmãs, por nós, pedimos-vos perdão. Perdão, Pai, por quem se acomodou e se fechou no seu próprio bem-estar, que leva a anestesia do coração. Pedimos-vos perdão por aqueles que, com suas decisões, em nível mundial, criaram situação que o conduzem a estes dramas. Perdão, Senhor. Eu encerro, meu querido, dizendo com muito respeito a Vossa Excelência Filonardo que eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para levar meu abraço respeitoso ao Bispo Marconi. A sagração dele com o Bispo Auxiliar de Brasília emocionou. Eu, que estou aqui em Brasília há 32 anos, acompanho desde o seu início. Jovenzinho, filho de Brasília. Digamos, é o primeiro cidadão de Brasília, Sagrado Bispo. Começou nas ilhas, na cidade satélite. Foi crescendo, foi desenvolvendo. Eu acompanhei o seu trabalho, a sua dedicação, o seu carinho, o seu afeto. Eu acompanhei o seu crescimento. E foi com muita emoção que eu via a sua sagração. Eu tenho a certeza mais do que absoluta que Dom Marconi será um marco na Igreja do Brasil. Muito obrigado.